para a turma assistir. Tudo bem? Estamos gravando a partir de agora e nós vamos falar da aula 21 e aula 22 sobre administração pública indireta e vamos falar hoje e provavelmente na próxima aula exclusivamente sobre autarquia. Se nós não conseguirmos terminar hoje, a gente faz na aula que vem sem problema algum. Para quem não lembra, a administração pública ela é classificada, ela é dividida, melhor dizendo, em duas. A administração pública direta, ou centralizada, ou concentrada, e a administração pública indireta, ou descentralizada. A administração direta, ela é centralizada, a administração direta é concentrada, e a administração direta, ela pode se desconcentrar. Desconcentrar é o fenômeno da criação de novos órgãos, novas entidades sem personalidade jurídica dentro da própria estrutura da administração da pessoa jurídica de direito público interno, que seriam a União, Estado, Distrito Federal e município. A administração pública indireta ou descentralizada é a criação de novas pessoas jurídicas, novos sujeitos de direito que realizarão atividades relacionadas à administração pública, ou seja, que desempenham certa função institucional de natureza pública por meio desta entidade nova, ou seja, por lei, por decisão, aprovação legislativa, ou por determinação legislativa, lei, ou por autorização legislativa por meio de lei, essas novas entidades exercerão, desempenharão funções públicas que ou não eram desempenhadas na administração pública direta, ou foram criadas para que passassem a desempenhar atividades de uma forma mais eficiente. A administração pública indireta sempre esteve relacionada à ideia de eficiência, o princípio de eficiência sempre foi visto. Aliás, não é porque o princípio de eficiência surgiu de maneira explícita no ordenamento jurídico apenas em 1998, que a administração pública não tinha o dever de ser eficiente antes disso, ok? A administração pública ela deve exercer as funções, deve atingir as suas finalidades e deve atingir as finalidades da melhor forma possível. Atingir da melhor forma possível é uma noção de eficiência. Quanto menos recursos eu tiver e ainda assim realizar as atividades, significa que eu sou eficiente. Se eu tenho muitos recursos e não os realizo adequadamente, é claro que eu sou ineficiente, é um baita de um desperdício. A estruturação das funções públicas por órgãos públicos ou por entidades da administração pública indireta são formas diferentes de realizar as funções públicas. E entende-se que a administração pública indireta, com a criação dessas entidades, pode desempenhar as funções de maneira mais eficiente. Sem esquecer, por favor, que não existe só o princípio de eficiência, tanto faz a administração pública direta ou indireta, os outros princípios constitucionais, do caput do artigo 37, se mantêm firmes. É preciso lembrar sempre do princípio da estrita legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. A administração pública indireta deve cumprir todos esses princípios, exatamente como prevê o artigo 37, caput da Constituição. Vocês não estão me ouvindo? Estou tão longe assim? Eu estou com o alto-falante em 70%, eu vou colocar em 100%. Pedro, estão dizendo que estão me ouvindo. O meu computador agora deu aquela travada básica e eu não estou acessando, não estou conseguindo aumentar, mas de 70% agora o meu alto-falante, meus fones de ouvido foram para 100%. Espero que o microfone também vá. Pedro, estão dizendo que o problema é no seu computador. Está gravado de qualquer forma, volta para a gente não ter muito problema. Eu estou apenas fazendo uma introdução do que é a diferença entre administração pública direta e indireta, eu estou apenas lembrando. Isso tem em outras aulas que também estão gravadas. E eu preciso que vocês acompanhem, se uma boa alma, uma alma hacker, puder entrar no Decreto-Lei 200, de 1967. Meu computador está muito lento e eu não estou ainda com o texto desta norma na tela, mas seria altamente interessante se alguém pudesse gentilmente entrar e
pegar, fazer o recorte e cola do artigo 4º e do artigo 5º e lançar aqui no chat para os alunos, ok? Nós podemos ir lá no artigo 4º, abriu aqui para mim, eu vou ler para vocês. Decreto-Lei 200, artigo 4º. A administração federal compreende, por favor, esse decreto-lei é federal, mas ele se refere a praticamente toda, pelo princípio da simetria, isso se reflete tanto nos estados quanto nos municípios, tá bom? A administração compreende, inciso 1º, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Inciso 2º, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias e entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A linha A, autarquias, a linha B, empresas públicas, a linha C, sociedade de economia mista e a linha D, fundações públicas. Ou seja, quando nós falamos de administração pública indireta, necessariamente nós falamos de 4 entidades, 4 pessoas jurídicas ou 4 categorias de pessoas jurídicas, quais sejam autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações públicas, ok? E, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito, ou público ou privado, e independentes da pessoa jurídica do Estado ou da União Federal, do Estado ou do município, ou seja, são novas pessoas jurídicas, são novos CNPJs, e o presidente dessas, o diretor, o chefe dessas novas pessoas jurídicas é a autoridade máxima nelas, e elas não recebem ordem de absolutamente ninguém. Não há ninguém na hierarquia acima delas. É mais ou menos o seguinte: o general não responde, não recebe ordens lá no Exército do almirante, que é o cargo mais alto na Marinha. Eu não sei se tem um cargo mais alto que o general ou cargo mais alto que o almirante, tá bom? Eu não conheço hierarquia militar, peço desculpas se eu estou errando, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E na aeronáutica, eu dava esse exemplo de brigadeiro, me corrigiram, falaram que existe o general do ar. Veja, são os três chefes mais altos no topo da hierarquia das Forças Armadas, mas eles estão cada um na sua estrutura, um não manda no outro. Porém, estes chefes dessas estruturas hierárquicas, eles se vinculam ao Ministério da Defesa, ou seja, o ministro da Defesa e, claro, o presidente da República, eles têm a prerrogativa de substituir o comandante das Forças Armadas. Eles têm, da mesma forma, agora, na administração pública indireta, o presidente da República pode perfeitamente determinar a substituição do presidente do Banco do Brasil, a exoneração do presidente da Caixa Econômica Federal, a exoneração do presidente do INSS e colocar um outro alinhado politicamente a ele no lugar. Não há problema nenhum com relação a isso, e isso, aliás, é esperado, de modo que as entidades da administração pública indireta estejam alinhadas politicamente ao chefe de governo, ok? Mas veja, o presidente da República ele não pode criar uma norma para ser utilizada internamente no INSS. Quem faz isso é o presidente do INSS. Caso o presidente do INSS, que é uma autarquia, baixe uma norma interna que não agrade o presidente da República, o presidente não tem a capacidade administrativa, legislativa, ou melhor dizendo, a prerrogativa de substituir e revogar essa norma. Como se tratam de duas pessoas distintas, é preciso que um novo chefe do INSS ou mesmo revogue aquele texto normativo anterior. Quem está fora da entidade não tem a possibilidade jurídica de alterar o que acontece dentro da entidade. Ok? Vamos voltar aqui para ver se alguém está fazendo pergunta. Tem gente aqui? Não, tá tudo bem. A Georgia, muito gentil, colocou no roteiro aqui para nós, no chat, o artigo 4º e o artigo 5º do Decreto-Lei 200. Perfeito? Vamos ver se eu acho aqui o artigo 5º. Gente, nós vamos praticamente hoje ficar só no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200, porque a aula de hoje é sobre a autarquia, e é tanta coisa que talvez a gente precise da aula que vem. Eu vou ler o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200. Para fins desta lei, na verdade é decreto-lei, considera-se, inciso 1º, autarquia,
o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Dá para a gente ficar a aula toda só falando de todos esses verbos e adjetivos. Vamos lá. Quando fala autarquia, é uma palavrinha grega que significa autos próprio, pessoal, independente, né? Auto no sentido de ele faz por si próprio, e arquia, poder. Então, na verdade, é um poder, não vou dizer para vocês autônomo, porque existe a subordinação completa da lei e subordinação completa para a realização das suas finalidades. A autarquia, ela não pode ter personalidade política, ela não pode legislar, ela não pode decidir nada por ela. Há uma lei que determina quais são as atividades, quais são as atribuições e as finalidades que a nova pessoa jurídica deve perseguir. Ela existe para atingir uma finalidade e, para atingir essa finalidade, ela deve realizar todos os atos necessários a tanto. Ela é criada por lei. Claro que o projeto de lei para a criação da autarquia é de iniciativa exclusiva do chefe da administração pública direta. Para criar uma autarquia federal, o projeto de lei deve ser apresentado ao Congresso Nacional pelo presidente da República. A autarquia estadual é apresentada à Assembleia Legislativa pelo governador de estado. A autarquia municipal é apresentada, o projeto de lei é apresentado à Câmara de Vereadores pelo prefeito do município. Não existe outra forma de criar uma autarquia e não por um projeto de lei enviado pelo chefe do executivo ao legislativo. E começa a definição como sendo a autarquia um serviço autônomo. Por favor, a palavrinha serviço aqui foi escrita lá em 1967. Nós estamos há mais de 50 anos. Quem é de 67 tem 53 anos de idade. Então, vejam, naquela época nós ainda tínhamos no Brasil, o direito administrativo aqui no Brasil ainda era estruturado segundo a doutrina chamada Escola do Serviço Público. Naquela época, falar serviço era uma forma de dizer qualquer atividade realizada pela administração pública. Hoje nós sabemos que a administração pública possui pelo menos 5 funções, e nós já estudamos algumas delas. Nós já estudamos serviço público, nós já estudamos poder de polícia, nós ainda não estudamos regulação, mas desta semana não passa. Então, nós temos 3 funções administrativas que são objeto de estudo do direito administrativo, que é o serviço público, poder de polícia e regulação. E também temos intervenção do Estado na economia e o fomento público. São 5 funções administrativas, mas que lá em 67 era tudo entendido como serviço público. Então, veja, quando eles escrevem em 67 serviço autônomo, eles estão dizendo que é uma função administrativa que é criada, ou é uma função administrativa, qualquer uma dessas 5, não precisa ser o serviço público. Existem muitas autarquias que não prestam serviço público, existem autarquias exclusivamente criadas para exercício de poder. Existem autarquias exclusivamente criadas para funções regulatórias, autarquias criadas exclusivamente para fomento. Então, quando escrito ali em 67, serviço, entenda função administrativa, ok? O poder público, o chefe de governo, chefe de Estado, entende que uma determinada função administrativa vai ser mais bem desenvolvida, mais bem desempenhada, se for feita por meio de uma pessoa jurídica nova chamada autarquia e propõe o projeto de lei de sua criação. Então, essa autarquia pode ser criada para exercer qualquer uma das funções da administração pública e não apenas o serviço, ok? E por que autônomo? Porque este serviço, essa função administrativa será desempenhada independentemente da vontade da administração direta. Vai ser realizada essa função, a ideia é que seja feita de maneira técnica, de maneira jurídica, de maneira não política, certo? De uma maneira que não haja ou não deva haver intervenção pessoal do chefe de governo,
E, continuando, esse serviço, essa função administrativa autônoma, ela tem que ser criada por lei, sem a criação, sem a utilização da lei para que a autarquia seja criada. Qualquer tentativa de criar a autarquia de outra forma é nulo de pleno direito. Com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Veja, esta nova pessoa jurídica, ela não só tem uma esfera de personalidade própria, totalmente única, mas também vai ser definido nessa lei que essa pessoa jurídica, que esse novo CNPJ terá um patrimônio próprio, ou seja, o Estado terá que definir quais serão os bens públicos que constituirão o patrimônio desta entidade. Não basta criar uma entidade nova chamada autarquia de maneira abstrata, é preciso indicar onde essa autarquia estará estabelecida, ou seja, ela precisa de uma série de bens públicos para definir qual é a sua sede, quais são as suas salas, quais são as suas repartições, é preciso definir quais serão os equipamentos, quais serão qual será a estrutura necessária para que essa autarquia atue. Talvez essa autarquia só precise de uma salinha, uma mesa, um computador, uma impressora e acesso à internet. De qualquer forma, todos esses bens ou serão da própria autarquia ou serão emprestados para ela de alguma forma. Ou ela vai ter a propriedade de bens públicos, ou ela vai utilizar, por determinação de contrato ou por convênio, os bens de outras entidades. De qualquer forma, alguma coisa vai ter que ser dela. Por exemplo, se ela tiver uma impressora, ela vai ter que comprar papel para imprimir, vai ter que comprar tinta para impressora, e isso são bens públicos que necessariamente são dela, ok? Qualquer outra entidade, o próprio poder público não pode emprestar, não pode doar bens públicos para a autarquia sem uma prévia determinação normativa, certo? E aqui está dizendo também que ela tem receita própria. Ela precisa de receita para dar conta das despesas. Isso é uma norma clara de direito financeiro, de direito orçamentário e também de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, salvo engano. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é proibido haver um gasto público sem determinação prévia da receita que será utilizada para dar conta daquele gasto. Se eu vou gastar com alguma coisa, eu preciso de uma definição anterior dizendo que para fazer aquele gasto, eu vou tirar dinheiro de algum lugar. Este dinheiro vem da receita, esse dinheiro vem, entre aspas, da remuneração daquela autarquia. As autarquias, algumas delas, por prestarem serviço ou por realizarem atividade de polícia ou de regulação, recebem uma remuneração decorrente da aplicação de taxas pela prestação de serviço ou taxas pela prestação do exercício do poder de polícia, acho que é o artigo 98 do Código Tributário Nacional. E algumas delas também têm uma definição de receber receita vinda de alguns tributos ou de alguns fundos que são administrados por elas. Ou seja, ela sabe que ela vai poder gastar determinado valor ao longo do ano, porque previamente aprovado já existe um orçamento, uma receita que ela poderá utilizar ao longo daquele ano. Veja, talvez ela não tenha como produzir riqueza, talvez ela não tenha como produzir dinheiro, mas o Estado, pelos impostos, pelos tributos, ele pode direcionar determinados valores a partir do orçamento para a autarquia, e aquilo é a receita que ela deverá usar ao longo do ano. E se por acaso ela gastar, se ela tiver despesas além da receita, claro, numa situação normal de temperatura e pressão, sem coronavírus, sem pandemia, sem pandemônios, sem calamidade pública, se ela gastar mais do que ela arrecada, o administrador dela, o diretor, o principal dirigente, poderá ser responsabilizado por improbidade administrativa, por não cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Bom, já falamos do patrimônio, receita próprios, e aí tem a finalidade desta autarquia no exercício desta função pública autônoma. Tudo isso é para executar atividades típicas da administração pública, ou seja, ela foi criada com uma finalidade, e o homem faz isso. Nós criamos coisas para atingir determinados fins. Não se cria nada
que não, na prática, na realidade das ciências sociais aplicadas, nada é criado para fins meramente estéticos ou meramente contemplativos. Tudo que é criado no Estado é criado para atingir uma finalidade. E as finalidades não são apenas para, olha que lindo, olha que bonito que nós fizemos. Aquilo necessariamente deve exercer uma função. Se fizer a função bem feita, não tem problema nenhum, é até mais bonito, é até mais gostoso. Mas o que importa é que a função seja exercida, independentemente de ser exercida de forma bonita ou feia. O que precisa é que a função seja cumprida. Dentro da lei, por favor. Ok? E agora tem uma questão muito discricionária, tá? Veja, nós estamos aqui falando de um juízo de valor. Essa autarquia é criada para realizar atividades típicas, e essas atividades são atividades que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Ou seja, há um juízo de valor, há um juízo de oportunidade e de conveniência, que em direito administrativo nós chamamos de um juízo discricionário, mas politicamente entendeu-se que valia a pena, que era interessante, e seria melhor, por algum critério valorativo, que aquela função fosse realizada, porque é uma função que nunca aconteceu antes. Eu vou dar um exemplo interessante. Depois da Grande Depressão de 29, os Estados Unidos, aliás, o mundo todo, sofreram por um bom tempo em termos de debilidade econômica, e nos Estados Unidos, com a subida à presidência do Franklin Roosevelt, ele instituiu a política do New Deal. E a partir daquela política, o Estado passou a exercer coisas que ele não fazia antes. Passou a realizar funções que não eram entendidas como próprias do Estado. Ou seja, o Estado nunca tinha feito aquilo e passou a fazer. Veja, numa situação dessa, uma autarquia pode ser criada, por favor. Não estou dizendo que o New Deal foi realizado, desempenhado por meio de autarquias. Eu estou dizendo que havia funções que não existiam no Estado e passaram a existir. Essas novas funções que não eram realizadas, nunca foram realizadas, podem ser realizadas tanto de maneira concentrada, dentro da pessoa do Estado, quanto de maneira desconcentrada pela criação de novas pessoas jurídicas. A decisão de, puxa vida, isto vai ser desempenhado por um órgão interno ou vai ser desempenhado por uma nova pessoa jurídica? Esta decisão é de iniciativa única, exclusiva do chefe de governo. É o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, que decidem se uma nova função vai ser desenvolvida, vai ser desempenhada pelos órgãos públicos da prefeitura, do Estado ou da União, ou será criada uma nova pessoa para desempenhar aquelas funções. E se por acaso já existe uma função sendo desempenhada por um determinado órgão público, nada impede que o chefe de governo entenda que aquela função não está indo bem e que seria melhor criar uma nova pessoa jurídica para realizar aquela função. A partir do momento que se entende que essa função deve sair do Estado centralizado, se descentralizar para uma nova pessoa, nós estamos falando de administração pública indireta. Ou seja, a decisão de ser administração pública direta ou indireta é uma decisão política em direito administrativo, uma decisão discricionária do chefe de governo que retira essas funções que já existiam ou cria funções novas que não eram desempenhadas e que passam a ser realizadas, passam a ser empreendidas por esta nova pessoa jurídica. Eu estou indo muito rápido, gente. Vocês, se quiserem, eu volto sem problema algum. Mas como vocês não estão reclamando aqui no chat, eu estou dando sequência. Tudo bem? Veja, a autarquia é uma nova pessoa jurídica. Aliás, eu gostaria muito que vocês anotassem em algum lugar. A autarquia é das 4 categorias de entidades da administração pública indireta, ela é a única dotada de personalidade jurídica de direito público. Todas as outras entidades que estão previstas no artigo 4º, inciso 2º, e artigo 5º do Decreto-Lei 200, tirando a autarquia, que é pessoa jurídica de direito público, as outras 3 são pessoas jurídicas de direito privado. E atenção, olha, nós estamos aqui na marca de 31 minutos e 35 segundos. As outras entidades têm uma chamada empresa pública e tem uma outra chamada fundação pública. O nome dessas entidades é esse, tá bom? Então não adianta você brigar comigo, briga lá com o legislador de 67, ou o decretador de 67,
que está escrito aí no artigo 5º do Decreto-Lei 200, que a empresa pública chama empresa pública, que a fundação pública chama a fundação pública, mas logo em seguida está dizendo assim, são pessoas jurídicas de direito privado. Ela chama, o nome dela é público, mas ela tem personalidade jurídica de direito privado. Eu não posso fazer nada, eu só estou contando para vocês. A única entidade que tem personalidade jurídica de direito público é a autarquia, ok? As outras têm personalidade jurídica de direito privado. E como a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, é a única que é criada por lei. A lei é a forma de instituir esta pessoa. Ela é criada, ela é constituída por lei. As outras pessoas jurídicas, elas não são criadas por lei. Elas são criadas elas são criadas por um estatuto social. Elas, como são pessoas jurídicas de direito privado, elas são criadas na forma do direito civil, na forma do direito comercial, na forma do direito privado. Elas são constituídas na forma de uma sociedade anônima, na forma de uma fundação, na forma de uma associação, na forma de uma pessoa jurídica de direito. Ela é instituída exatamente como vocês aprendem em direito civil e direito comercial, artigo 40, 41 lá do Código Civil, não me lembro agora, me perdoem. E essa entidade de direito privado, ela, como se trata de uma pessoa jurídica criada pela administração pública, é preciso que ela, para que se registrem os atos constitutivos dela, para que ela efetivamente passe a existir como uma pessoa jurídica, é preciso de uma autorização legislativa. No caso das outras três entidades, a lei existe para autorizar legislativamente a sua criação. E ela só passa a ser criada, ou seja, as outras entidades da administração pública indireta, a pessoa jurídica de direito privado, elas, para irem para o registro público na junta comercial ou no registro das pessoas jurídicas, das pessoas de direito privado, elas precisam de uma autorização legislativa sem a qual elas não podem ser instituídas, ok? Mas a pessoa jurídica chamada autarquia, para ela ser criada, para ela ser constituída, basta a lei. Não é preciso levar a lei que criou a autarquia para a junta comercial, porque não faz sentido nenhum, ou para o registro das pessoas jurídicas, porque a autarquia ela é pessoa de direito público, como tal, criada por lei. Ela não precisa de nenhum outro registro que não a própria lei que a instituiu, diferente das outras do direito privado, mas isso é matéria de direito privado. Deixa eu ver se aqui no chat vocês têm alguma coisa para mim. Não tem. Vou dar continuidade, então. Olha, nós já falamos bastante aqui no inciso primeiro, e nós vamos ficar só na autarquia hoje. Vamos deixar as outras pessoas jurídicas para depois. Claro, falei delas um pouquinho para fim de comparação. Mas eu estou aqui na nossa ementa da aulas 21 e 22, e está escrito assim: ementa, administração pública indireta ou descentralizada, descentralização administrativa. Autarquia, conceito. O conceito é exatamente esse que consta da previsão normativa do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 200 de 67. Esqueci de falar, chama Decreto-Lei 200, sem dúvida alguma é uma norma completamente ditatorial, não foi uma lei baixada pelo Congresso Nacional, foi um decreto-lei baixado pelo presidente da República no momento de ditadura civil-militar que nós tínhamos no Brasil em 67. E nós temos aqui uma norma que, embora seja totalmente afrontosa à tripartição dos poderes, pelo menos tal como Montesquieu e a Constituição de 88 entendem, mas é um decreto-lei, uma norma, um texto normativo completamente recepcionado pela Constituição de 88. Então, embora a forma de criação desse texto normativo seja um tanto quanto antidemocrático, a Constituição de 88 o recepcionou completamente. Então, a previsão normativa, a estrutura normativa, ele é utilizado e cá entre nós é um dos textos de direito administrativo mais técnicos que nós temos. É difícil entender a administração pública sem a redação, sem a presença do Decreto-Lei 200. Então, não é porque ele é um decreto-lei, ele foi criado de maneira antidemocrática, que não tenha sido recepcionado e interpretado de maneira
dentro do Estado Democrático de Direito desde 88, pelo menos, ok? E, bom, a previsão da existência da autarquia, ou seja, ela deve ser criada, ela pode ser criada com base no Decreto-Lei 200, e o conceito de autarquia é exatamente esse do artigo 5º, inciso 1º, apenas com essas consideraçõezinhas que serviço, na verdade, é o nome que nós damos para qualquer função administrativa hoje, e a entidade possui personalidade jurídica de direito público. E aí tem uma outra distinção, autarquia territorial e autarquia institucional. Originalmente, as autarquias foram criadas, foram constituídas para administrar áreas, para administrar territórios. Nesse sentido, nós podemos pensar que até 88 nós tínhamos no Brasil, não tínhamos 27 estados. E o Fernando de Noronha não pertencia ao território de Pernambuco. Fernando de Noronha era considerado um território, ou seja, tinha uma natureza autárquica federal. Roraima, Rondônia e Amapá também tinham natureza autárquica territorial. Eram territórios, não eram estados, não eram pessoas de direito público, não eram pessoas políticas, não eram estados, eram autarquias cujo território era administrado por uma pessoa que poderia ser perfeitamente indicada pelo chefe de governo. Com a Constituição de 88, aqueles territórios foram transformados em estados e deixaram a natureza autárquica, passaram a ter uma natureza política. A autarquia, a estrutura autárquica territorial, salvo engano, ela vem do Estado francês. O Estado francês, ele é um Estado unitário, assim como Portugal. Não há divisão, não é um Estado federado, logo não existem estados que dividem o poder central da França. Porém, existem departamentos, na França, ou seja, várias regiões administrativas, e essas regiões administrativas possuem uma natureza autárquica. A autarquia, originalmente, era uma criação administrativa para permitir a administração de áreas do país, áreas do Estado. No município de São Paulo, é possível entender as subprefeituras do município de São Paulo com uma certa natureza autárquica de administração territorial autônoma daquela região. Porém, eu não quero discutir a autarquia territorial por uma situação muito simples, uma questão bem dogmática. No Brasil, entende-se que, pelo menos a partir de 88, só temos que nos preocupar com a autarquia institucional, ou seja, é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público que não preza por administrar território, preza por realizar as funções administrativas previstas em seu regime jurídico, em sua lei de criação. Ou seja, nós devemos entender as autarquias não porque elas estão num determinado território, mas sim porque, seja no Estado, no município ou na União Federal, elas realizam certas funções e aquelas funções devem ser exercidas independentemente da área. Certo? Não tem absolutamente nada a ver com solo, não tem absolutamente nada a ver com a estrutura fundiária, tem a ver com as funções que devem ser exercidas. Isso vai ficar mais claro quando nós falarmos dos tipos de autarquia institucional por objeto daqui a pouquinho. E as autarquias, que basicamente são sempre institucionais, porque nós não temos essa ideia de autarquia territorial desde 88, nós temos 3 classificações, ou seja, a autarquia pode ser classificada de pelo menos 3 formas. A primeira, e eu vou falar rapidamente porque é meio ridículo, mas fazer o que ela existe, existe a classificação da autarquia por nível federativo. E ela é muito fácil, se nós estivéssemos numa situação normal, com prova no final do semestre, eu jamais pediria a vocês que me definissem a classificação, por exemplo, da Unicamp por nível federativo, ou a classificação do INSS por nível federativo. Toda autarquia criada por lei federal pertence à União Federal, ou está vinculada à União Federal, e é, portanto, uma autarquia federal. Toda autarquia criada por lei estadual se vincula ao Estado que a criou e, portanto, é uma
autarquia estadual. E existem as autarquias municipais criadas por lei daquele determinado município. Ou seja, essa é uma classificação que é meio óbvia, né? Então, acho que nós não precisamos perder muito mais tempo com isso. Vamos para a outra classificação, que na verdade não é nem classificação, é mais uma adjetivação também. Nós temos as autarquias por objeto e não mais por território. Então, nós temos, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia previdenciária, ou seja, quem presta serviços públicos de assistência previdenciária chama INSS. O INSS também ele presta certos serviços assistenciais, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Então, o INSS, dependendo da função exercida, pode ser tanto uma autarquia assistencial e, ora, uma autarquia previdenciária, depende do direcionamento que você utiliza. Se por acaso você tem uma autarquia que visa a promoção da arte, da cultura, você vai ter uma autarquia cultural. Se por acaso você tiver uma autarquia cuja função é regulamentar profissões liberais, por exemplo, CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional ou Federal de Administração, Conselho Federal Regional de Odontologia, essas são entidades autárquicas profissionais, ok? Nós temos também autarquias que visam a realizar controle administrativo. Nós temos, por exemplo, lembrei também, nós temos uma quantidade enorme no Brasil de autarquias regulatórias. Então, nós temos a Artesp no estado de São Paulo, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, na União Federal. Nós temos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos inúmeras agências reguladoras, que são autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, e servem para promover a regulação dos mercados dos serviços públicos. Nós temos uma série de autarquias no Brasil que visam a promover a proteção dos adolescentes que realizam atos infracionais, por exemplo, no estado de São Paulo, embora chame fundação, é uma autarquia Fundação Casa. Nós temos uma quantidade, nós temos o Inmetro, que é uma autarquia com funções de controle e verificação de pesos e medidas. Ela tem uma função de polícia administrativa muito forte. Bom, dependendo da função ou dependendo do objeto de preocupação da autarquia, você pode adjetivá-la ou, se preferir, classificá-la segundo a função exercida. Lembrei, a Unicamp, como toda universidade pública, tem uma natureza autárquica e ela é uma autarquia educacional ou uma autarquia de pesquisa. Nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, também tem uma natureza, embora chame fundação, ela tem uma natureza autárquica e ela realiza atividades de fomento à pesquisa. Pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação, apresentando projetos de pesquisa à FAPESP ou ao CNPq, que é também uma agência de fomento público, mas federal, é possível obter dinheiro público ou financiamento, se você quiser, para realizar a pesquisa. Nós temos aqui na PUC uma quantidade muito grande de alunos da Faculdade de Direito, aliás, das outras faculdades também, que recebem bolsa de estudos entregue, garantida pelo CNPq ou pela FAPESP para realizar, ao longo de um ano, a pesquisa no programa de iniciação científica. Eu já algumas vezes obtive verba da FAPESP para participar de congressos internacionais. Aliás, não só eu, vários outros professores da casa. Ou seja, existe uma autarquia que fomenta, existem autarquias responsáveis por desenvolver o mercado brasileiro e financiar máquinas, bens de capital para pequenos empresários, visando ao desenvolvimento da economia. Ou seja, existe uma quantidade enorme de autarquias. Poxa, professor, mas não seria possível ter uma outra entidade que não fosse autarquia para fazer isso? Sim, é perfeitamente possível.
Em lugar de criar uma autarquia, se cria uma empresa pública, uma fundação governamental para fazer isso. E seria perfeitamente possível também que, em vez de fazer por uma fundação, um órgão público fizesse isso. Não haveria problema nenhum de um órgão público ter essas prerrogativas, essas possibilidades. Como eu disse antes, o que distingue essas funções serem realizadas por um órgão público interno, administração pública direta, ou uma entidade pública externa da administração centralizada, ou seja, uma pessoa jurídica que compõe a administração pública indireta, que define o critério, é um critério político, é um critério discricionário. Ninguém fez pergunta ainda, eu vou continuar, ok? E aqui talvez venha o mais importante, e este ponto é o fundamental da aula de hoje, é o fundamental da próxima aula. Tá? Autarquia por classificação, definição, tipificação, tipologia. Veja, as autarquias elas devem ser entendidas de acordo com o regime jurídico de sua constituição. Ou seja, ainda que nós possamos dizer, a Unicamp é uma autarquia educacional, a Anatel é uma autarquia regulatória, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia profissional, ainda que nós possamos fazer isso, possamos ainda melhorar, né? A Unicamp é uma autarquia estadual e educacional, o INSS é uma autarquia federal previdenciária. Fica bonito, você pode escrever isso na sua redação, no seu artigo, no seu TCC, não tem problema nenhum, pode escrever, tá? Mas ela não é muito boa para fins de definição. Ela simplesmente identifica algumas características ou o regime, mas o que efetivamente define, o que efetivamente é importante para fins dogmáticos é a identificação da autarquia segundo o seu regime jurídico. E nessa definição, nessa classificação de autarquia, ou seja, existe uma classificação de autarquia por nível federativo, existe uma classificação segundo a forma institucional, existe uma classificação por regime jurídico. E essa classificação por regime jurídico possui vários itens, e cada um desses itens, para mim, é a parte mais importante para entender o que vem a ser autarquia, ok? E talvez não dê tempo de falar tudo, se der, bom, se não, que vocês também não respondem, eu não sei se vocês estão aí prestando atenção ou se estão debaixo da coberta, mas são 10 para as 9, para quem vai assistir isso em outra oportunidade, e está 10, 11 graus aqui em Campinas, então fica complicado realmente acompanhar o que nós estamos falando, tendo essa situação climática desfavorável. Mas vamos lá. Tipos de autarquia por regime jurídico ou identificação da autarquia segundo o regime jurídico de cada uma delas. Veja, o que define o regime jurídico é simplesmente a estrutura posta pela lei de criação de instituição. É preciso ler a lei, ou seja, é preciso ler o documento normativo, o diploma normativo que deu criação, que deu origem a essa autarquia. E a primeira coisa que nós precisamos identificar é se essa autarquia ela possui um regime jurídico comum ou um regime jurídico especial. Em regra, as autarquias possuem regime jurídico comum. Apenas dois tipos de autarquia no Brasil possuem o regime especial. Na verdade, tem uma que quase está deixando de ser especial para ser comum, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Parece que alguém escreveu alguma coisa, vamos ver aqui. Não, o pessoal está dizendo que tá tudo, tem gente aí, beleza. Hoje, porque nós saímos um feriado aqui em Campinas, por antecipação, né? Para quem estava um pouco desorientado, nós estamos aqui no dia 28 de maio, então, é quinta-feira. Então, segunda, terça e quarta foram 25, 26 e 27 de maio. Só que houve antecipação de feriados, então no dia 25 de maio não foi 25 de maio, foi 11 de junho, Corpus Christi. No dia 26 de maio não era 26 de maio, era 9 de julho, Revolução Constitucionalista de São Paulo. E no dia 27, ontem, não era 27, era 20 de novembro, Consciência Negra. Então, nós estamos um pouco desorientados aqui. Hoje,
é o menor quórum que nós já tivemos em todo esse tempo de aulas online. Nós estamos com praticamente 45 alunos. Eu estou feliz, porque a turma tem 53, 45 é uma grande... Para a temperatura, para a véspera de feriado, etc., para pós-feriado, eu estou satisfeito. Eu não imaginava que nós tivéssemos tanta gente hoje. Obrigado pela gentileza de ter tanta gente aí com o computador ligado. Vamos lá. Nós precisamos saber que o regime jurídico determina se é uma autarquia considerada comum ou especial. E eu preciso que vocês anotem, mas eu vou escrever aqui o que é uma autarquia de regime jurídico comum versus especial. Autarquias possuem 3 tipos de controle de suas atividades. O primeiro, e talvez o mais importante, seja o controle institucional. Toda autarquia possui controle institucional. O que é isso? É autotutela e estrita legalidade. Toda autarquia, por ser uma pessoa jurídica de direito público, por força do artigo 37, ela está sujeita aos 5 princípios constitucionais do caput do artigo 37, e como uma pessoa jurídica de direito público. Veja, é uma pessoa jurídica de direito público, mas ela não é uma pessoa política, ela é autárquica, ela não é autônoma. As funções dela são autônomas, mas ela se administra de acordo com o seu estatuto. Ela deve realizar, os administradores dela, os dirigentes dela, devem realizar as funções necessárias, as ações necessárias para o exercício de suas funções. Ou seja, existe uma estrutura hierárquica, uma organização interna de subordinação e de hierarquização que impõe que cada um exerça suas funções e seja controlado pelo superior. Ou seja, qualquer um que fizer algo que não está previsto na lei e não deveria ser realizado, está sujeito a controle, está sujeito à autotutela. É fundamental que quem trabalha numa autarquia realize as funções próprias do seu cargo, realize as funções próprias previstas para aquele exercício. Se fizer alguma coisa diferente, se fizer alguma coisa distinta, está fazendo algo ilegal. E tudo que é ilegal dentro do direito público está sujeito a controle, está sujeito, por exemplo, a processo administrativo disciplinar. Por exemplo, está sujeito a fazer algo que vai ser revogado ou vai ser anulado pelo superior hierárquico. A respeito disso, eu recomendo que vocês leiam a Lei 9784 de 1999. É uma outra lei, um outro texto normativo muito forte, muito importante no direito administrativo. E lá, nesta lei, nós vamos tratar dessa lei com muita força no semestre que vem, quando falarmos de ato administrativo. São 2 artigos apenas que valem a pena depois vocês peguem para estudar, ou se alguém, uma boa alma, puder entrar e depois recortar e colar os 2 artigos e colocar aqui, eu agradeço. Mas está dizendo o seguinte: o superior, ou o próprio administrador público, ele tem o dever, a autotutela, de anular os atos que ele mesmo realizou e que viu que são nulos, ou seja, ele realizou um ato, um pouquinho tempo depois ele olha para o ato, alguém o lembra e diz: olha, esse ato aí é ilegal, ele bota a mão na cabeça, meu Deus, olha a besteira que eu fiz, e o anula, ou seja, ele não precisa pedir para o judiciário invalidar aquele ato, ele mesmo tem a prerrogativa, ele tem o dever institucional de, identificando alguma coisa ilegal, corrigir aquilo imediatamente. E obrigado. Nada como alguém rápido no gatilho aí para fazer o recorte e cola. E ele também pode, toda vez que realizar um ato, entender que aquele ato realizado por si ou por um subordinado não é conveniente, e aquele ato, embora legal, embora feito dentro da legalidade, pode ser revogado. Ou seja, é perfeitamente possível que atos discricionários sejam revogados pela autoridade pública que seja superior àquela que, ou o próprio. Certo? Por favor, uma coisa importantíssima: a revogação ela é própria da estrutura institucional.
quem está na estrutura tem a prerrogativa de revogar os próprios atos. Só é possível revogar atos da própria pessoa jurídica ou da própria estrutura hierárquica. O presidente da República ele tem a prerrogativa de revogar quaisquer atos que foram realizados no âmbito da administração pública federal. O Congresso Nacional tem a prerrogativa de revogar qualquer lei que ele já criou. O Judiciário possui certos comandos, certos regulamentos internos, e ele pode perfeitamente revogar os regulamentos anteriores. Não há problema algum. O poder que criou uma norma pode revogar aquela norma criada por si, mas é proibido, é completamente antijurídico. Um poder se acha no direito de revogar a norma criada pelo outro, ou que um general revogue uma norma do almirante, ou seja, o general do exército não tem como revogar uma norma da marinha, ou a marinha não tem como revogar uma do exército, e o bota aeronáutico, ou seja, dentro da estrutura, o controle institucional ou a autotutela, ela está sempre presente. Toda autarquia, comum ou especial, possui esta característica. Aliás, toda entidade da administração pública direta ou indireta possui autotutela, possui a possibilidade de aplicação do artigo 53 e do artigo 55. Anulação, invalidação, revogação. E, claro, lá no artigo 53, no artigo 55, existe a necessidade de verificar se o ato, por ser, mesmo sendo ilegal, se seria conveniente que os seus efeitos fossem mantidos ou não. É um tipo de modulação de efeitos de decisão, nós vamos tratar mais para frente. Mas, às vezes, acontece de um ato ser ilegal, mas a correção dele causa mais prejuízo do que se ele for mantido. Um pouco de proporcionalidade, que vocês já aprenderam no segundo ano de faculdade em Direito Constitucional. Mas, de qualquer forma, estão aí os textos do artigo 53 e 55, que serão objeto de pelo menos umas 2 ou 3 aulas no segundo semestre. Vocês não perdem por esperar, ok? Eu os coloquei apenas para mostrar que existe um controle. Existem, na verdade, na autarquia comum, 3 controles, e esse controle, o institucional, está presente tanto na autarquia comum quanto na especial. Aliás, esse controle está presente na administração pública como um todo. O próximo controle que está presente em todas as autarquias, aliás, está presente em qualquer órgão público no Brasil, é o controle financeiro orçamentário. O que significa isso? Eu falei um pouquinho há pouco. Existe um regime financeiro de receitas e despesas. É proibido, é totalmente proibido, num sistema de direito público, que o administrador, que o ordenador de despesa, que o chefe crie uma despesa, que autorize uma despesa sem identificar que existe uma receita para pagar aquilo. Ou seja, se não houver uma previsão, e previsão é sempre prévio, né? Se não houver uma definição anterior, dizendo existe dinheiro para realizar tal gasto, aquele gasto, se for realizado sem essa previsão, é um gasto ilegal. No Brasil, aliás, isso, por favor, gente, isso existe, eu creio que desde que Adão e Eva foram criados, desde que o Big Bang... eu não sou cristão, desculpe. Desde que o Big Bang aconteceu, certo? Você escolhe aí a ideia que você quiser, mas desde sempre, no direito público, não faz sentido que se gaste além da receita. É dever do administrador público realizar as suas funções com o dinheiro que está previsto. Se não houver dinheiro previsto, não é para realizar. Puxa vida, mas ele tem funções, essa autarquia tem tantas funções para serem feitas, mas ele não está fazendo porque não tem dinheiro. Pois é, porque se fizesse sem dinheiro, haveria um problema sério de controle financeiro orçamentário. O diretor, o dirigente dessa autarquia, o dirigente desse órgão público, o dirigente dessa entidade ou dessa instituição ou desse órgão que gastasse um dinheiro, realizasse uma despesa sem que houvesse receita
estabelecida para aquele gasto, ele vai se sujeitar aos tipos da lei de improbidade administrativa. Ele poderá, eventualmente, ter que devolver do próprio bolso esse dinheiro para a entidade pública ou para a autarquia, porque está estabelecido, está caracterizado que ele gastou um dinheiro que é indevido. E não só ter que devolver esse dinheiro, e afinal de contas, responsabilidade civil impõe a indenização, ou seja, se não havia dinheiro autorizado para gastar, como houve o gasto do dinheiro público, esse dinheiro público tem que ser devolvido aos cofres da entidade. E quem vai ter que devolver isso é a pessoa que autorizou aquela despesa. E isso também é um tipo previsto nos artigos 9, 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Esse dirigente estará sujeito às penalidades da Lei de Improbidade, que inclui não só a devolução do dinheiro, mas o pagamento de uma multa, a perda do cargo e a perda dos direitos políticos. Ou seja, é melhor não gastar além daquilo que tem previamente autorizado como receita para fazer aquilo. Veja, este controle financeiro orçamentário é um controle que existe em todas as entidades. Ou seja, a autarquia comum está sujeita a esse controle financeiro, mas a autarquia especial também. E se não for autarquia, se for órgão público, também está sujeito. Puxa vida, nós também, nós somos uma sociedade de economia mista. Gente, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, e se por acaso um dirigente gastar além do que ele arrecada, gastar além do que está autorizado, ele estará sujeito a devolver esse dinheiro, porque ele não tinha autorização para gastá-lo. Ou seja, as autarquias comuns e as autarquias especiais, e absolutamente todas as entidades, eu não distingui ainda, ok? Eu só estou dizendo para vocês que existem esses controles que são próprios do poder público, e a autarquia especial também se sujeita a este controle. Porém, as autarquias especiais, elas são especiais porque existe uma previsão na sua criação, ou seja, na lei de criação ou no seu regime jurídico, as autarquias especiais, elas estão liberadas de um último controle que é próprio de todas as autarquias, ok? Toda autarquia comum possui um terceiro controle que é próprio das autarquias. Eu vou falar agora de um controle que não existe para as autarquias especiais. Existe para as autarquias comuns e é muito comum também dentro dos órgãos públicos. Eu vou falar disso. O próximo controle é o controle político da entidade. Autarquias comuns sujeitam-se a controle político. Autarquias especiais são especiais porque não, vou até colocar em maiúsculo, não se submetem a controle político. Então, vejam, qual é a distinção entre a autarquia comum e a autarquia especial? O controle político. As autarquias especiais não se sujeitam a controle político. O que é controle político neste aspecto? Vocês aprenderam em aulas passadas que existe uma classificação de agentes públicos do Eli Lopes Meirelles. Nós temos os agentes políticos, e no Brasil, como agente político, nós temos basicamente as pessoas físicas que foram eleitas para os cargos de chefe de Estado ou para o Legislativo. Nós temos também aí os ministros, tanto que no Decreto-Lei 200, vocês veem que o controle, o poder central da União Federal é realizado pelo presidente e por seus ministros. Veja, o ministro não é eleito, mas ele faz parte da concepção de agente político. E aí também juízes, promotores, ministros do Tribunal de Contas. E nós temos, a próxima classe de agentes políticos são os agentes políticos de livre indicação, ou livre nomeação e livre exoneração, que são os nomeados para cargos em comissão. Toda diretoria de autarquia
toda a diretoria, ou toda a presidência, o chefe de toda a autarquia, ele é nomeado livremente pelo chefe de governo. Ou seja, o presidente nomeia todos os dirigentes das autarquias federais, o governador nomeia, indica todos os presidentes, os dirigentes máximos das autarquias estaduais, e o prefeito faz isso com as autarquias municipais. O que acontece se, por acaso, o presidente Bolsonaro nomeia para o INSS, que é uma autarquia federal, uma pessoa que ele descobre depois que é comunista? Eu não vou discutir o que é comunista, tá? Mas o Bolsonaro, ele descobriu que tem lá um dirigente lá do INSS que é comunista. Ele não gosta mais dele por algum motivo. E olha que coisa interessante, o presidente da República, ele não precisa explicar porque ele gosta ou porque ele não gosta de uma nomeação. Ele tem a discricionariedade de nomear quem ele bem entender. Observação, súmula vinculante 13, ele pode nomear quem ele quiser para uma presidência de autarquia, mas essa pessoa está sujeita à súmula vinculante 13, não pode de forma alguma ser parente até o 3º grau, certo? Mas se por acaso for um amigo, for um vizinho, for uma pessoa que cresceu com ele, é uma pessoa que ele ama mais que a própria família, não importa. A súmula vinculante 13 veda parente, amigo, primo que, sei lá, viveu a vida toda, já está liberado, é possível ele nomear quem ele quiser. Mas ele descobre que essa pessoa é comunista, ele descobre que essa pessoa torce para outro time, ele descobre que essa pessoa tem, ou simplesmente fez alguma coisa lá esperava que a autarquia fosse dirigida num determinado sentido, e ele ficou muito chateado, ficou triste, não gostou de uma atitude que este dirigente realizou. O presidente da República não é o Bolsonaro, tá? Podia ser o Temer, podia ser a Dilma, podia ser o Lula, podia ser o Floriano Peixoto, certo? Ele simplesmente exonera esse dirigente e nomeia outro no lugar. E ele não precisa explicar, do mesmo jeito que ele não precisava explicar por que ele nomeou para ser o dirigente, ele não precisa explicar por que o retirou, por que o exonerou e colocou outro, certo? É a mesma situação de cargos em comissão dentro da entidade Estado, ok? Ele pode nomear quem ele quiser para os cargos de chefia, de direção e de assessoria dos órgãos públicos. Se aquele cargo, por lei, é determinado como um cargo para provimento em comissão, esse comissionado pode ser nomeado, pode ser qualquer pessoa, desde que a súmula vinculante 13 seja observada. E pode ser retirado do mesmo jeito. Ou seja, INSS, Inmetro, qualquer entidade, CRM, qualquer entidade chamada autarquia, o dirigente máximo, se for uma autarquia comum, será livremente indicado e será nomeado e será livremente exonerado. Não há nenhuma explicação exigida do chefe de governo pela nomeação e nenhuma explicação exigida pela exoneração. Em termos de direito administrativo raiz, é isso. Claro que, atualmente, pelo menos nos últimos anos, convém que o presidente nomeie pessoas que tenham certas características boas para o cargo. Nomear um farmacêutico para, sei lá, ministro do Supremo não faz muito sentido. Nomear sei lá, estou dando nomear uma pessoa que não entenda nada de previdência social para presidente do INSS não faz sentido algum, certo? Mas, por causa dessas características, é perfeitamente possível dizer que não está havendo impessoalidade, mas eu não quero tratar dessas questões. O fato é, dogmaticamente, a autarquia comum ela está subordinada, ela está sujeita a este controle político. Se, por acaso, o chefe de governo central, presidente, governador, prefeito, nomeia o diretor da autarquia, do presidente da autarquia, e não gosta da forma como ele atua na autarquia, o presidente do INSS, eu quero que baixe uma norma aí que faça tal coisa.
O presidente do INSS não faz uma coisa diferente, faz uma coisa que não tem nada a ver com a linha política do chefe de governo. O chefe de governo tem a prerrogativa de exonerar o presidente da autarquia e colocar outra pessoa mais alinhada a seus interesses políticos, porque essa é a ideia do Estado de Direito. Essa é a estrutura do Estado democrático de direito. Quem foi democraticamente eleito para atuar como chefe de governo tem a prerrogativa de levar a sua linha política a absolutamente todos os âmbitos da administração pública. Então, isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Pelo contrário, é da estrutura, é da essência do Estado democrático de direito. Toda autarquia pode ser colocado o dirigente máximo ou retirado o dirigente máximo segundo o juízo de conveniência e oportunidade, segundo o juízo político do chefe de governo. Ponto. Ok? Isso é controle político e existe isso em regimes comunistas terríveis, como o dos Estados Unidos, como o da França, como o da Inglaterra, como na Alemanha, como em Portugal. Isso é básico do direito administrativo ocidental, tá bom? Não é antidemocrático, não é coisa de comunista, não é coisa totalitária, isto é simplesmente uma estrutura administrativa cujo chefe de governo central pode direcionar a sua política, o seu entendimento político, o seu plano de governo para as autarquias por meio do controle político, certo? Bom, o que é a autarquia especial? A autarquia especial é uma autarquia que o chefe dela, o presidente, o dirigente máximo da autarquia, continua sendo nomeado pelo presidente da República, pelo governador do estado, pelo prefeito do município. Ele continua sendo nomeado, veja, o presidente da República nomeia para a chefia da autarquia especial quem ele quiser. Pode até ser que exista uma estrutura pela qual vai ter uma votação, vai ter uma lista tríplice com os nomes que as pessoas gostariam que aquela autarquia especial tivesse, e o presidente da República, por uma questão até de deferência, vai ver quem é o primeiro colocado, quem foi a pessoa mais votada, e vai nomear aquela pessoa. Ele pode fazer isso perfeitamente, mas como se trata de uma deferência e não uma imposição normativa, o presidente da República pode perfeitamente nomear alguém que nem na lista estava. E se a pessoa aceitar, ela toma posse e atua como dirigente máximo daquela instituição, e ninguém tem nada a ver com isso. Olha que coisa mais doida. Tecnicamente falando, eu estou dogmaticamente falando, a resposta é essa. E tem um problema. A autarquia especial, ela é especial porque os dirigentes das autarquias especiais, eles possuem mandato fixo. Ou seja, o presidente, o governador, o prefeito tem a prerrogativa de nomear a pessoa para o exercício de um mandato fixo, de 4 anos, de 5 anos, depende do regime jurídico, depende da previsão normativa daquela entidade. E olha que interessante, vamos imaginar o seguinte, o Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe que é de direita, nomeia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro o dirigente máximo, o reitor é nomeado pelo Jair Bolsonaro. E lá assinam também o ministro da Educação, no ato de nomeação. E logo em seguida a nomeação deste reitor, o Bolsonaro descobre que o reitor ele não é de direita, ele é de extrema esquerda. O Bolsonaro nomeou um comunista do Partido Comunista do Brasil, do Partido da Causa Operária, do Partido Revolucionário Cubano, sei lá, para o cargo de reitor. Ele fica doido, ele fica desesperado porque ele nomeou um comunista, ele não gostou da situação e ele faz o quê? Ele vai exonerar o reitor para colocar outra pessoa. Atenção, ele não tem a possibilidade jurídica de fazer isso. Se há um mandato fixo, previsto no regime jurídico, esse mandato deve ser respeitado. Ou seja, é melhor escolher muito bem quem vai ser o dirigente de uma autarquia especial, porque este dirigente não se submete ao controle
político. Ele deverá cumprir o seu mandato, e mesmo que ele realize atos, mesmo que ele baixe resoluções, que ele baixe normas que contrariem o governo central, ele não estará, porque se desvinculou do interesse político do governo central, sujeito à exoneração. Ele deverá cumprir o seu mandato e somente poderá ser retirado do cargo em caso de não ter ido bem nos outros dois controles. Se por acaso o dirigente de uma entidade, de uma autarquia especial, se esqueceu de cumprir o controle orçamentário, ele certamente estará sujeito a um processo administrativo, estará sujeito a um processo, também um processo administrativo para devolução do dinheiro, poderá ser entendido como uma falta grave, poderá ser demitido, poderá ser retirado do cargo por uma ação de improbidade administrativa. Se cometer um crime também, o crime pode causar por responsabilidade criminal a retirada do cargo, etc. Mas veja, não vai ser o controle político que vai retirá-lo daquele cargo. No Brasil, nós só temos previsão de autarquia especial em duas instituições: as universidades federais, por força estaduais, por força da Lei 5540 de 1968, ou seja, as universidades públicas no Brasil, o reitor é livremente nomeado pelo chefe de governo para exercício de um mandato de 4 anos. Ou seja, se por acaso o Temer, a Dilma ou o Lula indicaram para reitor para a Universidade de Brasília, uma pessoa que eles descobriram depois que fazia parte do movimento bolsonarista ou de um movimento de extrema-direita, qualquer que seja, ou seja, alguém que não se vincule de forma alguma com os ideais do Partido dos Trabalhadores, problema do Partido dos Trabalhadores, problema do Lula ou da Dilma, aquela pessoa exercerá o seu mandato por 4 anos, não podendo de forma alguma ser exonerada. No Brasil, além das universidades, nós também temos as agências reguladoras. O marco regulatório no Brasil, a lei das agências reguladoras, e antes dela, a lei que criou a Anatel, ou seja, no Brasil, eu não vou me lembrar agora se é a lei 11.107 de 2005, mas eu acho que é ela. Não, desculpe, não é. Existe uma lei, é de 98, 90 e... É o marco regulatório do Brasil que permitiu, foi mais ou menos na época da privatização dos serviços públicos, criou-se a figura das agências de regulamentação, as agências de regulação no Brasil, desculpe, e essas agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a ANS e todas as outras, elas foram criadas de forma a buscar finalidades públicas técnicas de Estado. Entendeu-se, a exemplo das universidades públicas, que o reitor das universidades e o diretor das agências reguladoras exercem uma atividade técnica, uma atividade de Estado e não uma atividade de governo. Ou seja, não importa a política de governo empreendida pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito, os dirigentes das agências reguladoras, os dirigentes das universidades devem ter a tranquilidade de exercer as suas funções educacionais e funções reguladoras de maneira técnica, de maneira a promover interesse de Estado e não interesse de governo, de modo que, ao longo dos seus 4 anos, não se submetem a absolutamente nenhum controle discricionário, nenhum controle político da administração central. Ou seja, no Brasil, uma coisa interessante, houve uma medida provisória recente, um projeto de lei, eu não vou lembrar agora, mas o Google está aí para lembrar a gente, que o atual governo federal baixou uma norma pela qual ele estaria alterando a lei das universidades e determinando que ele poderia exonerar livremente quaisquer reitores de quaisquer universidades federais. Ou seja, ele que decide quem entra e ele pode retirar quem ele quiser. Isso, obviamente, é um problema sério, porque em termos constitucionais ou em termos legais, quem decide a alteração de uma lei, ainda que seja uma proposta de iniciativa exclusiva do presidente, é o Congresso Nacional. Então, se essa lei, veja, medida provisória não é
o instrumento adequado para realizar esse tipo de alteração, mas fazer o quê? O ideal, mas nada impede que ele crie um projeto de lei e apresente esse projeto de lei para que as autarquias chamadas universidades públicas federais deixem de ser entidades autárquicas especiais e passem a ser entidades comuns. Se por acaso o regime jurídico for alterado, foi alterado. Ah, é um absurdo, não gostei, etc. Em direito administrativo, nós não estamos muito preocupados em saber se é absurdo ou não, nós estamos preocupados em saber se deve ser cumprido o regime jurídico ou não. Atualmente, as autarquias, para vocês não terem problema nenhum com essa discussão atual, veja, imagina que vocês fossem fazer um exame de ordem hoje. Eu não saberia dizer a vocês, por força dessa norma posta pelo Bolsonaro, para alterar o regime jurídico das universidades federais, se hoje a Universidade Federal pode ser entendida como uma entidade especial ou como uma entidade comum, porque o controle político foi instituído por essa norma do atual presidente da República. Eu não sei se essa norma vai ser mantida, eu não sei se o Congresso Nacional vai votar esse texto normativo do Bolsonaro, eu não sei o que vai acontecer, mas é possível que, caso seja votado, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, nós só tenhamos um tipo de autarquia especial sem controle político aqui no Brasil, que são as agências reguladoras. E, pelo horário, 9h25 no meu relógio, agora, neste momento, eu ia começar a falar sobre agências reguladoras, mas eu preciso de pelo menos 20, 30 minutos para tratar de agências reguladoras. É um tema importante porque são elas que são o sujeito principal, são o ator principal desta novela chamada Função Regulatória da Administração Pública. Para falar da função pública da regulação, eu preciso falar das agências reguladoras e das suas características fundamentais. Não vou conseguir falar delas agora, porque nós não temos mais muito tempo. Eu falo delas na próxima aula e passamos, então, Bom, nós encerramos por aqui e continuamos falando de agência reguladora. Eu vou preparar um texto rapidinho, uns 3 ou 4 tópicos, apenas para permitir o acompanhamento da aula por todos vocês. Pode ser desse jeito? Um silêncio retumbante que eu vou entender como quem cala consciente, né? Obrigado pelo pode sim. Gente, voltando, vou falar 2 coisas importantes, 2 recados, um de ordem prática e outro de ordem, sei lá, não sei se de ordem prática, mas é um aviso importante. Vou começar pelo aviso. Hoje, daqui a pouco, logo menos às 4h, eu receberei para uma live, ou seja, o programa de pós-graduação em Direito da PUC vai receber nos canais do YouTube, na página do Facebook do programa, a professora Irene Patrícia Nohara. É uma professora que, provavelmente, da minha geração, é a mais brilhante professora de Direito Administrativo, ou seja, não estou dizendo que não haja pessoas mais velhas melhores que ela e pessoas mais novas melhores que ela, estou dizendo que da minha geração, ela é quem mais, na minha opinião, tá? Quem mais manda em Direito Administrativo. Eu gosto dos textos dela, eu acompanho o site dela, eu sou fã do que ela escreve, do que ela apresenta, e ela estará comigo hoje para uma live às 4h sobre Direito Administrativo, sobre a aplicação da LINDB no Direito Administrativo antes, durante e depois da pandemia. Eu acho que é uma live que, para quem gosta de Direito Administrativo, ou para quem vai precisar de Direito Administrativo na sua vida, eu recomendo fortemente que acompanhe, que assista. Eu peço que prestigie o programa, eu peço que prestigie a PUC Campinas na live de hoje, ok? Sim, a live fica disponível depois, mas nada como assistir ao vivo para poder fazer perguntas, tá bom? Estejam presentes, é gostoso fazer uma live que tem a gente assistindo, tá? Dá mais ânimo para quem está fazendo. A gente sabe quantas pessoas estão assistindo a live durante o sistema informa quantas pessoas estão vendo, e fazer uma live para 10 pessoas é uma coisa, fazer uma live para 300, para 400, para 500 é outra. Eu fiz algumas lives já acho que eu estou indo para a minha 3ª ou 4ª live, não lembro agora, e uma delas teve 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo, foi muito legal.
uma outra anterior teve 800, 1.000 pessoas, não me lembro agora, assistindo ao mesmo tempo, e é mais legal ainda. Então, o clima da live, ele fica e se altera conforme a audiência. Então, por favor, se vocês não tiverem ir para o estágio hoje, se vocês não tiverem outra aula às 4 da tarde, venham, né, prestigiem, eu vou ficar muito feliz com a presença de todos. E para quem não chegou, eu vou deixar gravado, nós temos um trabalho de final de curso, quem fez o trabalho facultativo não é obrigado a fazer o trabalho de final de curso, pode ficar com a nota. É que eu não sei qual é a nota, porque eu não avaliei ainda o trabalho facultativo, mas nada impede que quem fez o trabalho facultativo faça o trabalho adicional, o novo trabalho que está aí no sistema, não há problema algum. Ah, meu Deus, isso eu fui bem num e fui mal no outro. Gente, se você foi bem num e foi mal no outro, você vai ficar com a nota, você foi melhor. Eu não vou dividir as notas. O que eu disse é que este novo trabalho, se por acaso, sei lá, um grupo entrega um trabalho que é igualzinho ou muito parecido com o trabalho de outro, na verdade foi um trabalho por 2 grupos, eu vou dividir a nota. Tá bom? No seu grupo tem um trabalho que é entregue e o texto é igualzinho, muito parecido com o texto do outro grupo que foi entregue. Eu posso dividir essa nota por 2. Ah, foram 3, eu vou dividir por 3. Eu encontrei o texto que foi entregue pelo grupo na internet, e tem um sistema da PUC que faz isso. Então, por favor, cuidado com o plágio, que o plágio é facilmente detectável pelos sistemas de detecção de plágio da PUC, o Turnitin. Então, cuidado, porque numa situação dessa eu não vou atribuir nota, eu não posso atribuir nota para um trabalho que não foi feito pelo grupo. É meio óbvio. Então, veja, faça o trabalho em grupo, faça o trabalho sozinho. Se você, por acaso, encontrou algum texto que é interessante, etc., fala que você encontrou aquilo, fala, olha, eu pesquisei e eu encontrei um autor que falou isso. Porque se você escrever algo e dá a entender que foi você que criou e não que você que pesquisou, é diferente. Veja, você tem o mérito de pesquisar e dizer que alguém falou isso num determinado texto que você leu. Agora, se você, no lugar de falar que viu aquilo num texto que você pesquisou e apresenta aquilo dizendo que foi você que fez, isso não é justo, tá? Isso não é legal, isso não é legal dos 2 jeitos, tá? No legal no sentido não é agradável e não é juridicamente aceitável. Então, por favor, se não quiser, você já fez o trabalho facultativo, não quer fazer um novo trabalho, não tem problema nenhum para mim. Quer fazer os 2? Não tem problema algum. E mais uma coisa, se por acaso você está sem grupo, há outras pessoas sem grupo, talvez seja interessante apresentar uma outra, que de repente vocês fazem um trabalho em grupo, um ajuda o outro, um cria, um constrói com o outro. Ah, não, vou fazer sozinho, não tem problema nenhum. Quer fazer sozinho? Faça sozinho, mas os critérios de avaliação, os critérios de correção são os mesmos, as regras se aplicam indistintamente ao grupo sendo formado por um grupo unitário ou um grupo de até 4 pessoas. Posso fazer em 5? Não. Né? Lá no sistema eu acho que coloquei um limite de 4 de propósito. Ok? Professor, Presente. posso fazer uma pergunta? Pode. É sobre o trabalho. Aqui na descrição da tarefa, o senhor colocou que tinha que pesquisar nas 3 plataformas, né? Então, do Tribunal de Justiça, etc. Então, eu teria que pegar 3 jurisprudências e falar sobre as 3, ou eu escolheria uma só sobre o tema que eu gostei? Olha, veja, tem um problema sério com relação à jurisprudência, que, assim, 3 coisas sobre jurisprudência. Primeiro, jurisprudência não é lei ementa. A ementa, às vezes, não reflete o que foi discutido, o que foi acertado, o que foi acordado pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros. Às vezes a ementa diz uma coisa e, de repente, aquela ementa não reflete o entendimento consolidado daquele tribunal. Talvez você esteja lendo algo que esteja superado. O tribunal pensava daquele jeito, mas não pensa mais daquele jeito. Então, veja, você dá um Ctrl F, encontrar uma jurisprudência, dizer o que você acha daquilo, talvez não seja suficiente. Talvez Não, sim. Eu estou falando no sentido de escolher uma jurisprudência para fazer o trabalho, porque no trabalho anterior a gente pegou 3 jurisprudências dos 3 tribunais.
E aí eu queria Ok. saber se nessa tarefa a gente teria que fazer o mesmo, pegar 3 jurisprudências dos 3 tribunais, ou eu pegaria uma jurisprudência dos 3. Olha, eu não sei quantas você vai pegar, eu não sei se você vai ter só 3 ou até mais. Eu realmente não sei o tamanho dos trabalhos. Se, puxa vida, o tema 1 é muito mais trabalhoso que o tema 2. Eu não sei se o tema 6, gente, pelo amor de Deus, eu nem lembro quais são os temas agora, tá bom? Mas eu não sei se você vai encontrar alguma coisa no STF do tema 6. Eu não sei se você vai encontrar alguma coisa no STJ do tema 5. Eu não sei se você vai encontrar alguma coisa que seja contraditória. O entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é diferente do entendimento do STJ. Eu não sei, veja, eu realmente não sei exatamente o que vocês vão encontrar. Eu não sei como, na verdade, eu até imagino quais serão os resultados em 4 dos 6 trabalhos. Mas existem 2 que não fizeram parte de pesquisa própria minha. Eu incluí porque faz parte da nossa matéria. Mas eu não estou esperando que vocês também entreguem esse trabalho para mim e a gente possa mandar esse trabalho para a NASA depois. Tá? Eu não estou esperando que vocês apresentem coisas que nós vamos publicar depois, em inglês, numa grande revista. Eu estou simplesmente querendo um trabalho para permitir que vocês, a partir do que nós estudamos no semestre, possam entender certos julgados e desenvolver. Puxa vida, nós aprendemos sobre isso e eles estão falando. Existe identidade entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que está sendo efetivamente aplicado em casos práticos. O julgamento realmente levou em conta certos conceitos, não levou certos conceitos. Foi importante, foi relevante nesse julgamento entender a relação entre serviço público e função pública. Nesse outro caso, nós verificamos realmente que o tribunal dá importância por um princípio e não para outro. Veja, se vocês conseguirem encontrar, se vocês conseguirem entender que existe, que os julgamentos levam a doutrina a sério, ou seja, se vocês conseguirem perceber que aquilo que vocês tiveram como aprendizado durante esse semestre tem a ver com aquilo que vocês vão ver na prática dos tribunais, eu vou ficar muito satisfeito. E às vezes vocês vão encontrar até alguma coisa assim, puxa vida, esse julgado aqui falou uma coisa que o Josué não contou para nós, não. Ou seja, se o tribunal usa uma coisa e o Josué não contou para nós, quem está errado é o Josué. E, por favor, fiquem à vontade para mostrar isso para mim. Eu sou humano, eu também erro. Tá bom, entendi, tá. Obrigada, professor. E vocês vão perceber que, assim, alguns julgados, eles dão importância para um ponto que parece que o outro julgado nem levou aquele ponto em consideração. A jurisprudência, ela sempre está preocupada em resolver uma determinada questão controvertida naquela situação. Eles não estão lá para fazer doutrina, eles não estão lá para criar situações universais. A partir da doutrina que se pretende universal, se busca resolver problemas práticos específicos, singulares. E, às vezes, as soluções dadas são um pouco diferentes uma das outras. Se você pegar a greve de servidor público, vários mandados de injunção, eles não são tão próximos uns dos outros. Em alguns servidores públicos, algumas associações de servidores públicos, algumas categorias, para realizar a greve, eles têm certas obrigações, certos deveres previstos no mandado de injunção próprio da categoria e não estão previstos no mandado de injunção de outra categoria. Quer dizer, uma greve é considerada legal por uma categoria e que, se por acaso certas coisas forem feitas, previstas nesse mandado de injunção, na outra categoria, vai ser entendido como ilegal. Mas é algo que vocês vão acabar vendo, quer dizer, eu estou dando exemplos assim do que está presente. Mas, por favor, não tenham medo de fazer o texto. E não tenham medo de mostrar que certas coisas que foram aprendidas não estão bem claras lá, ou que vice-versa. Veja, e eu não estou preocupado também que vocês façam recorte e cola dos julgados, porque são 5 páginas. Se vocês fizerem recorte e cola de ementa, não vai ter nenhuma discussão de vocês. Vocês não vão poder escrever, puxa vida, em tal julgado teve essa preocupação, em tal julgado teve aquela outra, nós entendemos que a doutrina foi aplicada. Veja, eu quero saber a opinião de vocês. Eu não estou preocupado em saber a opinião dos tribunais. Claro que vocês vão ter... Olha, eu tenho acesso à internet. Então, vocês podem falar assim, lá no STF, no recurso especial tal, lá no Tribunal de Justiça, na apelação tal, no julgamento tal, aconteceu tal coisa. Vocês não precisam fazer recorte e cola.
podem escrever o que vocês desenvolveram, o que vocês entenderam. Vocês podem fazer a comparação de um julgado do STF com outro do STJ, vocês podem fazer uma comparação do TJ com outro do próprio TJ, não há problema nenhum. O que eu quero simplesmente é ver efetivamente o grupo desenvolvendo o que foi aprendido para compreender o que foi julgado. Não sei se eu consegui me fazer claro. Meu Deus, vocês estão aí ainda? Alô? Puxa vida, todo mundo sumiu. E, gente, por favor, a última coisa que eu quero é ser aquele professor, meu Deus, eu vou... Gente, é muito provável que as notas dos trabalhos sejam muito altas. Existe uma chance da nota ser baixa. Haver trabalhos, que era para fazer um trabalho em 4, o trabalho foi feito em 8, só que dividido em 2 grupos. Não vai ser legal isso, tá? Eu que vou ler todos os trabalhos e eu vou ver. Tá? Lendo os trabalhos, eu vou ver que um é muito parecido com o outro. Isso pode ser complicado. Nada impede que, veja, os grupos escrevam coisas parecidas, mas acabou sendo parecido, mas a base de estudo dele foi diferente. Quer dizer, veja, um grupo acabou escrevendo considerações muito próximas do outro, mas os julgados são diferentes. Ou seja, a base de estudo foi outra. Certo? Não vou, de forma alguma, brigar numa situação dessa. Certo? Mas o que é escrito relacionado àquilo que foi estudado tem que ter também uma relação boa. Quer dizer, e a situação em que provavelmente não vai haver nota, tá? Se for encontrado plágio. Plágio não deve ser incentivado, o plágio deve ser coibido de todas as formas. O plágio, para quem não sabe, tem até tipo penal no Código Penal. Então, assim, faça o trabalho como vocês sempre fizeram, estudem como vocês sempre fizeram, registrem, puxa, eu li tal coisa em tal autor, não é meu, é dele, certo? Com base naquilo que ele falou, eu entendo isso, e não tem problema nenhum, isso não é plágio, isso é pesquisa. Ok? E eu espero que todos vocês tenham notas muito altas e possam ficar registrado que tiveram um aproveitamento muito bom. Eu não esperava um semestre tão ausente, essa tela preta na minha frente, que vocês ficam com as câmeras desligadas. Eu sinto falta da presença física, mas eu espero que isso não cause problemas avaliativos. Eu espero que os trabalhos sejam suficientes para demonstrar que vocês efetivamente prestigiaram todas essas aulas online, que estiveram presentes sempre num número muito grande em todas as aulas, e eu espero retribuir isso com uma boa avaliação de trabalhos bem feitos. Ok? Gente, eu acho que é isso, pelo horário já acabou, né? Já foi. Eu agradeço imensamente a presença, a participação de todos, e terça-feira nós continuamos falando de agências reguladoras e a função regulatória do direito administrativo. Tudo bem? Muito obrigado a todos e a gente se vê na terça-feira. Fiquem seguros e acreditem na ciência, não fiquem passeando. Cuidado aí com o contágio, ok? Muito obrigado a todos e até semana que vem.